O colono, ele veio para o Brasil para trabalhar. E trabalhar para poder ganhar dinheiro, né? Então, eles não tinham muito lazer, eles tinham trabalho. Trabalhavam muito, muito mesmo. Eram excelentes trabalhadores. Imigrantes italianos. A trajetória dos colonos que viveram em Leopoldina. Uma pesquisa de Nilza Cantoni e José Luiz Machado Rodrigues. Produção Jornal Leopoldinense. Patrocínio Energisa. Associação Comercial de Leopoldina. Hotel Minas Tower. Semar, Assessoria Contábil. Colégio Equipe. Fonte Supermercados. Apoio Cultural. Secretaria Municipal de Cultura de Leopoldina. Cantone.pro.br. A partir de 1874, nós tivemos, começou então a chegada de imigrantes pelo Porto de Vitória. Foi o primeiro navio que aportou em Vitória, trazendo imigrantes italianos subsidiados pelo governo brasileiro. E a partir daí, todos eles vinham para a lavoura, para a agricultura, para trabalhar na roça. Tá? Começou aí em 1874, então, um fluxo. E nas duas décadas seguintes, 1880 e 1890, esse procedimento de importação de imigrantes, de trazida de imigrantes, ele foi evoluindo, tá? E tivemos aí um fluxo mais intenso a partir desse momento. É bom lembrar que para Minas vieram muitos italianos e pouco se sabe, pouco se estudou até agora sobre essa imigração, o que a faz desconhecida do resto do país. Dall'Italia noi siamo partiti. Existiam dois motivos para a vinda. Do lado do Brasil, o motivo da propaganda que o Brasil fez, que vir para cá era bom negócio para o italiano. Né? Houve uma propaganda na Europa nesse sentido. E na Itália, foi um momento que a Itália estava convulsionada, muito complicada a vida, quando os reinos e os estados italianos estavam se reorganizando e fazendo a unificação da Itália. Neste momento, a Itália passou por um problema de dificuldade econômica, muito desemprego. E a própria Itália, o próprio governo italiano sentiu a necessidade de que uma parte da população italiana deixasse o país, viesse para a América e, se possível, voltasse para lá com riquezas. Então, isso chegou, segundo alguns trabalhos, a um percentual de 30%. A ideia é que 30% da população saísse, deixasse a Itália, tá? Para que os outros conseguissem ter uma vida melhor. 36 giorni di macchina a vapore e l'America noi siamo. O imigrante não tinha um destino certo, não tinha um porto que recebeu imigrantes. Todos os portos brasileiros, em princípio, eles receberam imigrantes. E mesmo navios que não vinham diretamente para o Brasil, que tinham destino outros países, por exemplo, Argentina, Uruguai, e às vezes tocavam portos brasileiros. O que seria mais natural é dizer assim, o porto do Rio de Janeiro, por ser o porto da capital, recebeu
talvez um número maior de navios. Mas não existia um local onde o navio atracava quando trazia imigrantes. Não, isso não existiu. Tá? Não existia uma regra única. Todos os portos receberam. O Rio de Janeiro, como eu falei, então, foi o porto que recebeu talvez o maior número de imigrantes com destino à nossa região. Tá? Em 1883, junto ao porto, foi criada a hospedaria Ilha das Flores, tá? Que seria um local de primeiro receber o imigrante. Tá? E aí faço um esclarecimento. É muito comum as pessoas dizerem que todo imigrante que veio para Leopoldina esteve na hospedaria da Ilha das Flores, no Rio de Janeiro. Isso não é uma verdade. Muitos imigrantes, ao deixarem o navio, eles já eram encaminhados para a estação ferroviária e já partiam de lá para os seus destinos. E, no princípio, esse destino foi uma hospedaria em Ubá, de onde vieram muitos dos imigrantes que ficaram aqui em Leopoldina, que chegaram em Leopoldina. Depois surgiram outras hospedarias, como de Juiz de Fora, Horta Barbosa, tá? E uma até em Leopoldina, que a gente vai conversar mais adiante. Mas, via de regra, eles chegavam no Rio de Janeiro, tá? E a partir de 1883, com a possibilidade de ir para a hospedaria da Ilha das Flores. Em Leopoldina também teve uma hospedaria. Infelizmente, nós temos pouca coisa a respeito dela, mas sabemos, por mensagem do presidente da província, que ela foi criada juntamente com a de Belo Horizonte e uma de Pouso Alegre. Posteriormente, nós sabemos também que um engenheiro que cuidava de hospedarias no estado de Minas, Eugênio Jordan, ele contratou imigrantes italianos em Juiz de Fora para construir a hospedaria Jacareacanga. E sabemos também, por mensagem do presidente da província, que a hospedaria Jacareacanga encerrou-se em 1898. Tá? O governo destinou verba para o encerramento da hospedaria. Então, se ela encerrou, porque existiu. A gente imagina que a hospedaria Jacareacanga tenha sido um prédio próximo da estação de Vista Alegre, por perto da estação ferroviária ou da linha férrea. Nós não temos ainda documentos para dizer onde é. Jacareacanga porque é o córrego que sai do centro da cidade e, seguindo mais ou menos a linha férrea, vai desaguar lá em Vista Alegre, no Pomba. É o Ribeirão de Jacareacanga, que passa pela São Cristóvão, divide São Cristóvão da Bela Vista ali e desce em direção a Vista Alegre. É isso aí que é a Jacareacanga. No período colonial existia uma restrição muito forte a receber estrangeiros no país. Mas nós temos notícia, já no início do Feijão Cru, em 1838, da presença de um francês em Leopoldina, que era o Lavasseur. Ele declarou no censo populacional desse ano, de 1838, que ele era francês, solteiro e morava em Leopoldina, tá? Tinha 30 anos de idade. Além deles, aí na década de 70, a gente não tem registros de nomes. Em 1860, a gente tem conhecimento da presença de um comerciante de metais preciosos, que era o Sebastiano Vitrali, que teve, após pesquisa de um descendente dele, o Gilson, o Gilson descobriu que uma das filhas do Sebastiano teria nascido em 1868 em Leopoldina, o que confirma a presença dele aqui. É considerado para nós o mais antigo imigrante italiano em Leopoldina. Vitrali é a origem da família Vitral em Leopoldina, que é conhecida.
O vir para Leopoldina, por dois motivos, né? Eles vieram para Leopoldina porque Leopoldina era um grande produtor agrícola e eles vieram com a condição de ir para a lavoura. Então aqui tinha fartura de emprego, né? Tinha carência de mão de obra. Então eles vieram por isso. E porque a partir de 1880, os fazendeiros de Leopoldina viram que a mão de obra escravizada já estava no seu final, né? Então começaram a procurar alternativas. E a alternativa melhor para substituir a mão de obra escravizada foi a imigração italiana. Até porque nós já tínhamos no Brasil experiência feita pelo senador Vergueiro, lá em São Paulo, tá? Dessa contratação de mão de obra livre, tá? Como sendo positivo. Tá? Por que deixaram? Tá? Alguns deixaram. Nós sabemos que teve um número relativamente pequeno que veio de região da Itália muito fria e que não se adaptou aqui ao nosso clima quente e o sol. Mas não é este o motivo que levou a sair. O que levou a sair é que o imigrante italiano ele também veio para cá para se realizar, para ganhar dinheiro. E com isso, se surgia para ele uma nova oportunidade num outro lugar, ele não tinha nenhum compromisso em permanecer aqui. Da mesma forma que em outros lugares, ele também podia chegar à conclusão que era melhor vir para Leopoldina e também vieram para cá vários. Então, essa mudança, ela era natural, tá? Por um convite de um amigo, porque sentiu uma melhor oportunidade lá. Mas o que é importante é o seguinte, nós tivemos em Leopoldina vinculados de alguma forma, direta ou indiretamente, com Leopoldina, 6.084 imigrantes italianos. Destes, quase 4.000, 3.939, nós temos documentos dizendo da vinculação dele, ou documento de compra de terra, ou casamento, ou filho nascendo aqui, tá? Destes imigrantes italianos, esses imigrantes italianos pertenciam a 1.166 sobrenomes que de alguma forma se vincularam a Leopoldina, tá? Que hoje muitos desapareceram pelos casamentos posteriores, mas o sangue deve estar aí, né, nesses leopoldinenses que vivem aí hoje. América, 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 cosa sarà la América. Os que vieram subsidiados pelo governo, eles vieram para irem para a agricultura. Então, necessariamente, eles foram para alguma fazenda. Tá? Eles começaram a vida em Leopoldina em alguma fazenda. Pouco tempo, muito tempo, cada caso é um caso. Mas todos começaram lá na fazenda. E depois mudaram de profissão. O colono, ele veio para o Brasil para trabalhar. E trabalhar para poder ganhar dinheiro, né? Então, eles não tinham muito lazer, eles tinham trabalho. Trabalhavam muito, muito mesmo. Eram excelentes trabalhadores. Eu diria que lazer seriam as visitas familiares a amigos, tá? Frequentar as casas uns dos outros, tá? As festas religiosas na igrejinha, tá? Festas sociais também algumas, e o lazer, o jogo de malha, eu diria que teve uma procura, a razão pela qual o Leopoldina se desenvolveu aí nesse esporte, né? E depois a criação do futebol, a chegada do futebol, os campos de futebol também foram áreas de lazer. A culinária, a gente tem a ideia de que a culinária italiana é massa e vinho, tá? Mas no caso da colonização em Leopoldina, isso não era uma verdade, por alguns motivos. Primeiro,
é que o italiano que veio para cá, ele já saiu da Itália numa fase em que, por problemas financeiros, né, a crise financeira da Itália, eles já haviam substituído o trigo e o vinho, que eram caros, né, o trigo principalmente pelo milho, pelo fubá. Tá? E ao chegarem aqui já se consumia o fubá. Então eles meio que trouxeram de lá alguma coisa de culinária já baseada no fubá, porque aqui nós não tínhamos a uva e nem a facilidade do trigo, porque a nossa região não produzia, então era difícil adquirir. Mesmo que quisesse, era difícil encontrar. Tá? Então eles acabaram adaptando a culinária, um pouco que eles trouxeram de lá já com base no fubá, tá? Com nosso uso do fubá. As broas, a polenta, que é o nosso angu, né? A polenta, o cubu, a cavaca e outras coisas, sempre feitos a partir do milho. Né? Eu diria que por aí estaria a alimentação. Embora em algumas entrevistas a gente tenha ouvido de descendentes italianos que seus antepassados produziam a própria massa em casa, o macarrão, né, principalmente macarrão e outras massas, mas que eram servidas em momentos bem especiais, como em festas, né, algum casamento, ou nos chamados jantarados, que era a refeição dos domingos, né, a refeição principal dos domingos. Mas, basicamente, eles se adaptaram, se amoldaram às condições da nossa região. Colônias oficiais em Leopoldina, nós tivemos duas. Por volta de 1890, uma colônia da Câmara Municipal. Né? Não existia prefeitura, era a Câmara Municipal. As câmaras foram autorizadas a fazer colônia, já dentro daquela ideia que precisava fixar o imigrante à terra para ele não ir embora. Então nós temos notícias, documentos da existência dessa colônia. E em 12 de abril de 1910, o Estado criou a Colônia Agrícola da Constância. A Colônia Agrícola da Constância, ela foi um projeto do governo, que era o seguinte: o governo comprou fazendas anexadas, né? A fazenda da Constância, a fazenda da Boa Sorte, o Sobradinho, parte da fazenda da Onça, parte da fazenda Puris, tá? E essas terras o governo dividiu em lotes de 25 hectares, que é aproximadamente 5,2 alqueires mineiros. Tá? Esse lote não tinha o tamanho exato, porque ele dependia da conformação do terreno. Tá? Se era mais íngreme, era mais difícil de plantio, de cultivo, ele era um pouco maior ou um pouco menor. O governo cercava o lote, construía nele uma casa de morada e vendia para o imigrante. Não se deu terra para o imigrante, vendia-se para o imigrante, e a forma de pagamento eram prestações proporcionais à produção. Já parece que é 20% do que era produzido, ele pagava durante um certo período para ter a terra para si. Tá? A colônia, referências de hoje, né? Eu diria que as terras contidas entre os caminhos, o caminho do imigrante, que parte da Igrejinha e vai pela Boa Sorte, até as proximidades do Ribeirão do Cachoeirinha. Ali ele toma à esquerda, mais ou menos 90 graus, um caminho que vai sair nas proximidades de Tebas, na 267. Esta estrada aí, esse caminho, é onde está a clínica Levanta de Novo. Tá? E aí, saindo na BR-267, lá próximo de Tebas, ele retorna em sentido do trevo da BR-116, da Rio Bahia, tá? E dali do trevo vem encontrar o caminho do imigrante de novo, tá? Na entrada da Boa Sorte. E todos estes caminhos, os dois lados, a maior parte, ou se não todos, os terrenos
pertenceram aos lotes da colônia agrícola da Constância. No trecho da Rio Bahia, entre o posto Puriz e o posto Seta, na água espalhada, né? Ali um dos lados da estrada permaneceu onde era a sede da fazenda Puriz, que não entrou, não foi vendida para a colônia. Essa colônia, ela funcionou de 2012 até 2012, de 1910 até 1922, quando ela terminou os financiamentos. Inicialmente ela contava com 60 lotes, tá? Depois o governo comprou mais a Fazenda das Palmeiras e ela teve 77 lotes, sendo, em 1919 ela contava com 77 lotes, sendo um vago e um que era o lote da sede da fazenda, da sede da colônia, que era a sede antiga da Fazenda da Boa Sorte. Então, no total, 77 lotes constava a colônia agrícola da Constância. Habían dormido sono do terreno. Infelizmente, a construção original, na maioria dos casos, ela foi ou destruída ou foi modificada. Nós temos hoje um único exemplar que eu considero original, que é uma casa que tem na estrada da BR-267, logo a uns 2 quilômetros em direção a Tebas, à esquerda em direção a Tebas. Já está bem destruída, mas ainda está lá de pé, a planta original e as paredes ainda originais, em condições que precisa de uma recuperação, né? Na estrada de Tebas. É o único exemplar. Umas outras aí que dão ainda ideia de que são, mas estão bem modificadas. O aprendizado, embora pouca gente saiba, ele foi criado pelo governo, o aprendizado e a fazenda do aprendizado. São duas instituições diferentes que funcionavam juntas, né, com o mesmo objetivo. O objetivo do governo aí era capacitar o pequeno produtor que se desenvolvia, capacitá-lo profissionalmente e também ajudá-lo na melhoria dos seus rebanhos. Então eram funções, realmente era um apoio ao pequeno produtor, tá? E essa melhoria do rebanho, bovino, equino ou suíno principalmente, tá? Era trazendo para ele melhores animais para cruzarem, para ter uma melhor qualidade os sitiantes terem melhor qualidade dos seus rebanhos. Tá? E na parte do aprendizado em si, era treinar mesmo as pessoas para lidarem com os problemas da lavoura. Tá? Dar apoio. O objetivo era esse, apoiar. Tá? O aprendizado e a fazenda do aprendizado é hoje as terras hoje ocupadas pelo bairro Eldorado, Redentor, tá? O Pedro Brito, o bairro Popular, a Quinta Residência, tá? E o Vale do Sol, imediações ali. Tudo aquilo ali pertencia ao Estado, foram terrenos onde funcionaram essas entidades. Falamos da colônia e importante falar também da Capela da Onça. A capela, igreja ou capela
de Santo Antônio de Pádua. Tá? Ela estava dentro da área da colônia, porque o terreno adquirido para a construção da igreja, ele foi adquirido do proprietário do lote 4, então ele é parte do lote 4 da colônia. Ele foi adquirido em 1912, tá? Na própria escritura de compra do terreno está declarado que o terreno foi adquirido para a construção do patrimônio da igreja de Santo Antônio de Pádua. Tá? A ligação dela com os italianos, desde a compra do terreno, né? Já que esse terreno pertencia ao lote do Jesus Salvador Lomba, que era casado com a Maria Madalena Lorenzetto Lomba, tá? dois italianos, né? E as pessoas que compraram esse terreno, que deveriam fazer parte de uma comissão para a aquisição do terreno, uma comissão de obra, eram o Luciano Borella, que era casado também com a italiana Lúcia Lorenzetto, o Otávio de Ângeles, que era casado com a Amália Casovara, também italiana, né? O Luigi Giuseppe Farinazzo, que era casado com Giovanna Giacomelli, o Ferdinando era Ferdinando da Virelli Zaninello, casado também com a italiana Elisa Giraldi, tá? O Agostino Meneghetti, que é casado com Camila Stefani, e o Fausto Lorenzetto. Então, vê-se que são todos descendentes ou imigrantes italianos, a maioria imigrantes italianos. Tá? Ali o terreno é uma quarta de terra, 12 mil metros quadrados, 12.100 metros quadrados. Tá? E na comemoração do centenário da colônia, a Igrejinha da Onça foi o nosso símbolo no jornal, por ter sido o que mais foi mencionado nas entrevistas. Foi o local mencionado com saudade, mencionado com orgulho, tá? Por todas aquelas pessoas com as quais nós conversamos a respeito. Casa Timbira era o entreposto comercial da colônia agrícola da Constância. Está ali logo na entrada da Boa Sorte, aquela primeira construção, que hoje é uma residência, mas as janelas, se você observar, elas eram portas antigas de uma casa de comércio, que nós chamávamos de venda. Ali era também chamada de casa do senhor Augusto Timbira, mas era uma rede de lojas, de comércio, tinha algumas filiais, ali tinha uma das filiais. Ele funcionava como um comprador da produção dos imigrantes e também era o fornecedor para os imigrantes daquilo que eles precisassem. Ali ele tinha uma máquina de beneficiar café, ele tinha depósito de aguardente, ele adquiria aves e vendia levava caminhões engradados de aves para o Rio de Janeiro, principalmente. E tudo que você precisava na roça, em casa, você tinha na venda do senhor Augusto, ou na Casa Timbira. Tá? É importante porque era o local onde as pessoas se encontravam sempre, fazendo compras, né? Era o segundo ponto de referência da colônia.
Então vamos entrar pelo caminho do imigrante, pela estrada que vai para Boa Sorte. A sede da colônia era a antiga sede da fazenda da Boa Sorte. A colônia tem nome de Constança, porque existia a fazenda Constança, cuja sede era lá próximo à BR-267, entre o Trevo e Tebas. Lá era a subsede da colônia, embora o nome da colônia fosse Constança. A sede da colônia mesmo era a sede da fazenda Boa Sorte. Por que a utilização da sede na Boa Sorte? Talvez porque a sede da Boa Sorte fosse mais próxima, mais fácil acesso à cidade. Tá? Não existia, na época nós não tínhamos o Rio Bahia. Tá? E vencer a estrada, passar em frente à antiga sede da Fazenda Puriz, é um vale de difícil manutenção de estrada, que é meio despenhadeiro. E em frente você tinha água espalhada, que é onde está o Seta, que era alagados. Então ali a estrada era complicada. E a estrada da Boa Sorte sempre foi de melhor qualidade, mais fácil. Então por isso talvez a sede tenha ficado na Boa Sorte. E lá em frente à sede da Boa Sorte, da Fazenda Boa Sorte, na antiga fazenda tinha escola, e depois foi construído um prédio também padronizado de escola em frente à atual sede da Fazenda Boa Sorte. Funcionou como escola rural, mais recentemente como um posto médico. Tá? Mas ali funcionou a escola da Boa Sorte. Mais adiante, no caminho do imigrante ainda, quando você chega lá perto da Cachoeirinha e toma a sua esquerda, indo em direção a Tebas, você vai encontrar uma fazenda lá do senhor Romão Lau, também era um produtor de cachaça. Era onde se produzia aguardente. Né? Eram mas outras referências que tínhamos ali da colônia. A contribuição maior que foi do pessoal da lavoura, da agricultura, tá? Eu a vejo de duas formas principalmente. Nós tínhamos em Leopoldina o fazendeiro com seus agregados e o escravo que usava o que o fazendeiro lhe fornecia. De repente a economia de Leopoldina passou a contar com um produtor rural independente que produzia e vendia o que produzia e que comprava o que queria e quando queria. Isso foi uma injeção de dinheiro na economia, gerou uma injeção de capital na economia da cidade muito grande. O meio circulante, a moeda passou a circular por mãos de mais pessoas que passaram a comprar. E isso foi uma contribuição importante para a economia de Leopoldina. Uma outra contribuição está ligada às famílias. Né? Leopoldina contava com umas tantas famílias de fazendeiros e sitiantes, e de repente começaram as uniões entre os imigrantes italianos com esse pessoal, gerando a população de Leopoldina de hoje, que tem um percentual de sangue italiano muito acentuado. Eu diria que talvez mais dos 50% aí tem algum sangue italiano. Olhando a relação de telefones de Leopoldina, você pode observar a quantidade de sobrenomes italianos que estão por ali. Estão ali. Dall'Italia noi siamo partiti coi nostri onore, 36 giorni di macchina a vapore, e in l'America noi siamo
un bel massolino de fior. All'America noi siamo arrivati, abbiamo trovato nel paglia e nel fieno, abbiamo dormito sul nudo terreno, come le bestie abbiamo riposato. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 è un bel massolino de fior. L'America è lunga e le larga, la è formata dai monti e dei piani, e con l'industria dei nostri italiani abbiamo fondato paesi e città. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 è un bel massolino del fior.